Aleluia. Glória a Deus. 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 Eu queria fazer diferente hoje. Eu queria já ministrar a ceia do Senhor e depois eu vou ministrar a palavra ao seu coração. Amém? Eu queria chamar os diáconos aqui. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode deixar aí, Verão. Glória a Deus. Eu queria apresentar a vocês duas pessoas tão especiais e tão amadas de vocês, que já estão há algum tempo conosco e hoje elas querem se tornar membro da igreja. Não existe membra, querida, existe membro, tá bom? Ponto final, membro. E elas querem se tornar membros da igreja. E eu queria chamar aqui a nossa irmã Natalina. Vem aqui, irmã Natalina. Eu queria chamar aqui também a nossa irmã Ágata. Eu queria que vocês olhassem bem para essas meninas. Essas meninas, você é uma menina, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam muitíssimo honradas por Deus e por essa igreja que muito as ama, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas à família Belém. Amém? Muito obrigado por poderes voltar para os seus lugares. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar aqui, queridos, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te bendigo, eu te adoro, Senhor. Tu és bom, tu és tremendo. Abençoa, Deus, esse pão e esse cálice, Senhor Deus, aqueles que irão comer e beber nessa noite, Senhor. Tu és um Deus poderoso e fiel. Continua, Senhor Deus, abençoando, sarando, revigorando, transformando, trazendo vida e vida e abundância. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Quantos diáconos estarão servindo? Glória a Deus. Os irmãos vão se levantando e nós vamos ministrar aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. O chorador em breve terá um fim, a angústia e a tristeza em breve cessarão. O Rei em breve voltará. Sobre as nuvens todo olho verá. Cante, Maranata. Maranata, Ora vem, Senhor Jesus. sua Amada noiva está a te esperar. Maranata, nosso amado Salvador. Volta logo para nos buscar. Oh.
os que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Senhor, Tu és o mesmo ontem e hoje serás para todos sempre. Nós queremos declarar, Senhor Deus, sobre cada vida, Senhor Deus, que haja temor, que haja paz que excede todo entendimento, que haja resposta vinda do céu para os Seus filhos e filhas, ó Pai. Assim como nós estamos aqui com o nosso pão nas nossas mãos, ó Pai, nós já demos graças, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, Senhor Deus, aleluia, cada vida de cada irmão nessa noite, que eles possam, Senhor Deus, aleluia, para entender que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E em nome do Senhor Jesus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E em nome do Senhor Jesus, nós reconhecemos isso nessa noite, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a tua vida algo especial de Deus nessa noite. Todos de uma só vez, comamos o pão em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és poderoso. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Senhor, nós queremos, através desse cálice, celebrar a vida. Nós queremos declarar, Senhor Deus, que nós temos promessas em Ti. Nós queremos, Senhor, declarar, Senhor Deus, aleluia, que as promessas na nossa vida não morreram, porque o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, e para sempre Ele está no nosso meio. Todos de uma só vez tomamos o cálice em nome do Senhor Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Nada além do sangue, nada além do sangue de Eu sou livre. Erga suas mãos aos céus e cante. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além. do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se assente dando glória a Deus. Se assente dando glória a Deus. Se assente dando glória a Deus. Ansioso espero a sua volta do grande dia em que tu virás. Então subir
com a sua Bíblia aí? Trouxe caneta aí? Tem que trazer. Tem celular aí, com aqueles celulares coloridos, aqueles modernos. É só apontar 1 Samuel. Abra sua Bíblia, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21, versículo de número 9. Eu queria trazer essa palavra ao seu coração nessa noite. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6, desculpa, versículo 6. Chegaram lá, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente, no dia em que aquele se tirasse. O tema da mensagem de hoje é esse aqui, ó. Quase foi. Viu, Aninha? Quase foi. Vai sair. Vai sair. Sabe por que tudo isso acontece? Porque às vezes a gente não tem recurso suficiente, irmãos. Sabia disso? É só isso. Pastor, está tão bom ar-condicionado, direção hidráulica, vida elétrica, está tão bom. Não tem recurso suficiente. Aí, ó, você não merecia, mas Ele te deu. Esse é o tema da mensagem de hoje. Você não merecia, mas Ele te deu. Na antiga aliança, quando nós estudamos a palavra do Senhor, nós vemos que era colocado todos os dias pão fresco, cheiroso, sobre a mesa como uma forma de oferta. E esse pão era destinado aos sacerdotes que ministravam junto ao altar. Ninguém poderia comer esses pães, ninguém poderia tocar nesses pães, ninguém poderia, mesmo que fossem cheirosos, mesmo que fossem gostosos, ninguém poderia tocar nesses pães. E o que acontecia? Porque esses pães eram exclusivos ao sacerdote e à sua família. E nesse momento que nós vemos o texto, nós compreendemos que Davi estava passando um momento mais difícil de sua vida. Davi estava passando um momento a qual ele nunca havia passado na sua história. E a história de Davi todos aqui conhecem. Desde 1900 pequenininho eu conheço a história de Davi, mas todos aqui eu sei também que conhecem a história de Davi. Davi era um menino que cuidava das ovelhas do seu pai, era um menino que ninguém olhava para ele, um menino descartado, um menino que só sabia cuidar das ovelhas do seu pai, um menino que cresceu ali cuidando das ovelhas do seu pai, não largava as ovelhas do seu pai por nada, era um menino ruivo, um menino que ninguém olhava para ele, mas um dia Deus olhou para a vida de Davi. E quando um dia o profeta Samuel chegou na casa de Davi e perguntou ao seu pai Jessé: Jessé, onde estão os seus... Só tem esses meninos? E aí vieram os mais fortes, os mais marombados, né? Os mais preparados. Mas está faltando um, porque Deus assim me faz ver. E quando eles olharam para aquele menino descendo, todo sujinho, né? Com aquelas roupinhas, cuidando de ovelhas, Samuel, ele foi e virou o azeite e ungiu Davi e disse: você será rei em Israel. Sabe, queridos, ele foi ungido por Samuel, e quando ele foi ungido por Samuel, ele não, a princípio, conseguiu herdar aquilo que Deus queria para ele. Ele permaneceu num propósito, ele permaneceu no objetivo. E um dia o seu pai chega para ele e diz: olha, Davi,
vai ali naquela guerra onde são os seus irmãos e procura ver como é que eles estão. Leva queijo, leva coisas gostosas para aqueles homens que estão ali guerreando e leva para os seus irmãos uma marmita. Davi era apenas um menino carregador de marmita. Mas quando Deus tem uma obra na minha vida e na sua vida, não importa quem você seja, Ele te colocará em lugares a qual você nunca chegou. Entenda isso nessa noite. Davi, ele, quando chega naquela nação, quando ele vai ali diante daqueles irmãos, ele aproveita uma única oportunidade. E naquela única oportunidade, levanta-se um gigante e ele diz: não tem homem nessa casa, não tem ninguém que possa me derrotar. E Davi perguntou: mas o que vai acontecer quando eu derrotar esse gigante? Não, você vai casar com a filha do rei, você vai ser todo poderoso aqui nesse lugar. E Davi não perdeu a oportunidade. Davi, ele tirou a sua funda e ali ele derrotou Golias. E ele foi um homem vencedor, porque Jesus assim o fez. Mas Davi, ele casou com a sua filha, com a filha do rei, e ele foi morar no palácio do rei. E Deus fez ele ali ser o melhor general daquele lugar. Tudo estava ali sobre a vida de Davi. Tudo estava ali sobre o comando de Davi. Davi era um guerreiro, Davi era um famoso. Onde Davi passava, todo mundo queria fazer selfie com Davi. Todo mundo queria tirar uma foto com Davi. Todo mundo queria pegar um autógrafo de Davi. Todo mundo queria Davi, porque quando Davi era esquecido, ninguém o achava, ninguém o conhecia. Mas enquanto ele estava ali esquecido, Deus estava fazendo ele, aleluia, um grande guerreiro. Ele estava matando leão, ele estava matando urso, a qual ninguém sabia, mas Deus estava preparando para colocar em lugar que Ele vai te exaltar. Talvez você não entenda onde você está hoje, mas Deus está te preparando para lugares maiores. Talvez você não entenda o que você está fazendo hoje, mas Deus está te preparando, aleluia, e dizendo para você: se você pensa que não vai chegar, eu te colocarei, porque eu mudarei a tua história. E Davi estava naquele exato momento ali, mas de repente houve sobre Davi uma ira muito forte do rei Saul. O rei Saul estava naquele momento ali e ele não queria de jeito nenhum encontrar Davi. Ele não queria de jeito nenhum que Davi ficasse mais naquele lugar. Ele não queria de jeito nenhum que Davi permanecesse ali junto do palácio. E de repente Davi sai da sua casa, sai daquele lugar a qual Deus o colocou, sai daquele lugar a qual ele nunca pensou que pudesse imaginar de estar. Mas quando Deus tem um propósito, ninguém te tira. Diga para o seu irmão. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou ministrando, mas daqui a pouco você vai entender melhor. Estou contando a história de Davi. Amém? Eu não sei se você entende porque Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei se você entende porque Deus quer falar contigo nessa noite. Eu não sei se você entende. Davi, ele era um homem famoso, era um homem de sucesso, era um homem que era celebrado, era um homem que ele tinha um nome naquela cidade. Mas de repente, Davi teve que correr para uma outra cidade. E diz a palavra do Senhor quando nós lemos aqui no texto de 1 Samuel, capítulo número 21, que Davi chega a uma cidade chamada Nob. Davi chega a uma cidade chamada Nob. E ao chegar nessa cidade chamada Nob, Davi, ele vai ali diante de um tabernáculo. E o tabernáculo do Senhor, ele vai ali e ele bate a porta daquele sacerdote. E diz a palavra do Senhor, para você ler em casa. Ele bate a porta daquele sacerdote. E diz a palavra do Senhor, quando ele bate a porta daquele sacerdote, automaticamente o sacerdote, ao abrir, olha para Davi, se assusta, e ele pergunta: o que queres aqui? E Davi diz: eu preciso de um pedaço de pão. Eu preciso de um pedaço de pão. Um homem famoso, um homem rico, um homem que talvez não pensaria jamais em chegar a esse momento de necessidade, mas assim ocorreu na vida de Davi. Davi estava passando por uma situação
uma situação tão constrangedora, a qual ele sai do seu palácio, a qual ele deixa de ser rei, a qual ele deixa de ser general, a qual ele deixa de ser um homem poderoso naquela cidade. E agora ele passa a bater na porta do sacerdote e pedir um pedaço de pão. Será que você consegue desenhar a história de Davi? Quem era Davi e quem é Davi hoje? Será que você consegue desenhar a cena de um famoso? Será que você consegue desenhar a cena do topo de camadas que Davi subiu? Será que você consegue desenhar a cena agora Davi batendo na porta do sacerdote e pedindo a ele um pão? Sabe, queridos, quando Davi fugiu de Saul, Davi teve que deixar tudo para trás. Quando Davi fugiu de Saul, Davi, ele não levou espada, Davi não levou pão, Davi não levou a sua funda. Poderia levar ainda, guardar de lembrança, né? Davi não levou nada da qual ele tinha. Ele saiu da sua casa, saiu da sua terra, faminto, saiu da sua casa e pedindo naquele lugar um pedaço de pão. Davi, ele estava naquele exato momento passando e vivendo coisas que ele jamais poderia imaginar em passar. Talvez nessa noite existem pessoas assim neste lugar, assim como o pastor, como Davi, que estão precisando de um pedaço de pão, que estão precisando de um pedaço de mortadela, que estão precisando de um pedaço, mas estão passando coisas que hoje estão pensando assim: Deus, Tu me amaste, Tu me salvaste, Tu me socorreste, Tu me deste vida, e vida é abundância, e eu nunca jamais pensei que fosse passar aquilo que eu estou passando hoje. E nessa noite eu entendo que passar por coisas na família, passar por coisas na casa, passar por coisas, você fica às vezes em casa andando para um lado e para o outro e dizendo: eu não posso que as pessoas me vejam, eu não posso ser e nem que as pessoas percebam aquilo que eu estou sentindo. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer uma palavra ao seu coração. Deus te trouxe aqui nessa noite porque não tem, aleluia, ninguém que possa mudar a tua vida e nem a tua história que não seja Deus. Não tem ninguém que possa mudar as coisas que você está passando ou pensando que não seja Deus. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai transformar a tua família, porque tudo aquilo que Ele pode fazer, Ele faz segundo aquilo que Ele pode, aleluia, e aquilo que Ele determina. Talvez você está nesse lugar pensando tantas coisas, e nesse texto lido, nós vemos que Davi chega ali e as portas se abrem para Davi. Nós vemos que Davi chega ali e as portas se abrem, e Davi encontra em Nobre. O que Davi encontrou em Nobre? Não precisa ler agora, lê em casa. Davi encontrou em Nobre um tabernáculo, diga tabernáculo, pão e uma espada. O que Davi encontrou em Nobre? O que Davi encontrou em Nobre? Tem gente que não fala, fica com a boca fechada. A bênção é para você, a minha eu já recebi. O que Davi encontrou em Nobre? Davi encontrou o tabernáculo, pão e espada. Davi encontrou ali algo que ele precisava ser acolhido. Davi encontrou ali algo que ele precisava ser abrigado. Davi encontrou ali um lugar que ele não era mais expulso. Davi encontrou ali um lugar que ele precisava se encontrar. Talvez podem dizer para você assim: você não é nada, você teve problemas com a sua família, você teve problemas com a sua história, você foi demitido do emprego porque você não dá para nada. Talvez você foi xingado ou xingada, talvez você foi rejeitado ou rejeitada, talvez você foi uma pessoa que muitas das vezes foi uma pessoa que sempre deu problema na sua casa.
Mas Jesus está nesse lugar nessa noite. Ele abriu a porta para você. Ele abriu a porta para você entrar. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu vou te acolher. Aqui tem um tabernáculo, aqui tem um pão e aqui tem uma. Aqui tem o que para você nessa noite? Tem um. Aqui tem um tabernáculo, pão e espada para você. Naquele dia, quando Davi saiu da sua casa, ele não tinha mais pão. Mas na casa a qual o tabernáculo estava, a qual o sacerdote estava, tinha pão. E o sacerdote estava pensando: mas como é que eu vou dar esse pão para Davi? Davi, mesmo sabendo que você está com fome, eu não posso te dar esse pão. Olha que interessante. Mesmo que você está com fome, eu não posso te dar esse pão. Por que, Davi, eu não posso te dar esse pão? Porque esse pão é para o sacerdote e família. Pela lógica, ele não poderia receber o pão. Ele deveria continuar com fome. E aí eu entendo que, e pensando nisso que eu li, eu entendo que nesse exato momento inspirou em Davi algo que muitas das vezes inspira em nós. Nesse exato momento, Davi deve ter ficado tão inspirado com isso. E ele, depois de um tempo, escreveu o Salmo de número 84, versículo 3. Olha o que ele diz: até o pardal achou um lar, e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Jesus é aquele que te acolhe. Jesus é aquele que tem abrigo para você. E Jesus nessa noite está dizendo para você: eu estou de braços abertos para te abraçar quando você estiver nas maiores dificuldades da sua vida. Talvez você não entenda, mas naquele lugar, ele, ao perguntar para o sacerdote disse: não tem pão para você. E aí Deus inspirou ele nesse calmo. Se o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, Senhor, eu encontrei os seus altares, eu encontrei a ti, Senhor. Eu não era nada, eu não tinha nada, estava atrás ali das montanhas. O meu pai nem sabia onde eu estava, às vezes cuidando das ovelhas, mas lá atrás e até hoje tu tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da tua família, da tua história. Deus vai cuidar de ti, por onde você andar, por onde você passar, e o nome do Senhor será glorificado. Sabe, aquele pão ele não podia comer, aquele pão ele não merecia, porque ele não tinha direito. Aquele pão é somente para a família dos sacerdotes. E Davi não era sacerdote. Davi não estava na lista. Será que você está na lista de Deus? Davi não estava na lista. Será que você está na lista de Deus? Ouço poucos glórias. Será que você está na lista de Deus? A Bíblia diz que, de forma sobrenatural, aquele sacerdote, ele transpõe a regra e supre a Davi. O sacerdote, ele transpõe a regra e supre a Davi. Aquele sacerdote, ele sai da lei e atende quem não merece. Aquele sacerdote, ele não podia fazer isso. Ele não tinha direito para isso, mas diz a palavra do Senhor que ele transpõe a lei. Davi, eu não estou aguentando de te ver com fome. Eu não estou aguentando de te ver nessa situação. E a pergunta que eu faço a você nessa noite: se você estivesse num lago, e esse lago estivesse uma placa bem grande no lago,
dizendo: é proibido nadar, você nadaria? Foi o que aconteceu com o profeta, com o sacerdote. Agora, uma pergunta que eu te faço também: se você estivesse num lago com uma placa bem grande, e você avistasse uma pessoa nesse lago se afogando, você mergulharia e a salvaria ou a deixaria morrer? Eu fiz duas perguntas. Já se responderam? Foi assim que aconteceu com o sacerdote. Ele não deixou Davi passar fome. Ele não deixou Davi ficar da maneira qual ele chegou. E eu quero dizer a você nessa noite: isso é o Evangelho. O Evangelho é assim. E Deus diz para você nessa noite: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. O Evangelho é assim. Jesus, Ele mergulhou na cruz do Calvário para te dar vida, a qual você não era merecedor e nem merecedora. Jesus, Ele mergulhou na cruz do Calvário. O sacerdote disse para Davi: Davi, isso é sagrado. Davi, isso é separado. Davi, eu não posso te dar. Mas o que aconteceu? O que aconteceu que comigo e com você, nós não tínhamos direito a nada. Nós não sabíamos de nada. Nós estávamos lá dizendo: solta Barrabás e crucifica Jesus. Nós estávamos lá. Nós estávamos lá naquela situação. Nós não estávamos na lista. Nós não éramos dignos. Mas por compaixão e misericórdia, Ele disse: eu vou servir o pão a vocês. Eu vou servir o pão a vocês. Come o que eu lhe dou. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você seja o Davi. Talvez você seja outra inspiração que Davi teve. No Salmo de número 78, versículo 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os homens comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida até saciá-los. Enviou-lhes do céu. O teu maná vem do céu. Vocês estão muito fracos para glorificar a Deus. O teu maná vem do céu. Você não precisa depender de homens, nem de mulheres. O teu maná vem do céu. É Ele quem te dá. É Ele quem te alimenta. É Ele quem te sustenta. É Ele que faz você vencedor e vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Davi não merecia. Davi não tinha direito. Mas a compaixão deu a ele tudo o que ele precisava. Isso é o Evangelho. Não merecíamos. Estávamos fora da lista. Não é verdade? Não merecíamos. Estávamos fora da lista. Não tínhamos direito algum. Mas Jesus, por misericórdia, te alcançou. Jesus, por misericórdia, te alcançou. Jesus, por misericórdia, te alcançou e te abençoou e disse: come do pão que eu lhe dou. Come do pão que eu lhe dou. Não merece a lei para você, mas merece a graça de Deus sobre a tua vida. Não merece a lei para você, mas merece, aleluia, aquilo que Deus tem de melhor para você. Talvez você esteja pensando: mas pastor, como é que é isso? Como aquela mulher que tinha 5 maridos. E quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus disse o que a ela? Olha, você tem 5 maridos, mas se você soubesse quem sou eu, talvez você esteja procurando no poço daqui, e Jesus está do poço do lado.
vou repetir. Talvez você esteja olhando para o poço daqui, que te dá água e às vezes seca. Mas Jesus está no poço do lado. Ele é a fonte da água viva. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabe? E quando Jesus encontrou com aquela mulher ali junto ao poço, ele encontrou aquela mulher junto ao poço, e ali, ele estava ali esperando só aquela mulher, e sentado junto ao poço, ele disse para a mulher: mulher, tu queres dessa água, né? Mas se tu beber da minha água, jamais terá sede. Entenda o que Deus quer para você nessa noite. Entenda o que Deus quer para a sua vida nessa noite, sabe? Entenda o que Deus quer para a tua história nessa noite. Se você disser para Deus e pedir a Deus água, Deus vai dizer assim: eu vou te dar da água do meu Espírito. Se você estiver pensando e querendo algo para Deus, Deus está dizendo para você assim: olha, se você pensa que não é digno nem digna, eu te farei ser. Se você pensa que a tua história é uma história qualquer, não, o Senhor é compassivo e bom, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E quando nós entendemos isso, Davi foi acolhido e alimentado. Mas não só isso. Quando Davi chega ali, ele tinha batalhas. Eu não sei qual é a batalha que você chegou aqui hoje pensando. Eu não sei qual é a batalha na sua mente que você chegou aqui hoje pensando que não vai se cumprir. Mas entenda, Davi pergunta ao sacerdote. Davi pergunta ao sacerdote: não tem nenhuma espada aí? Davi já tinha sido ali mesmo, e ele precisava se recompor. Davi era um homem valente. Ele precisava se recompor. Ele não podia ficar de maneira nenhuma ao léu, desarmado, porque qualquer hora alguém poderia vir e pegá-lo de surpresa. E ele pergunta ao sacerdote: sacerdote, não tem nenhuma espada aí? E o sacerdote lhe responde, versículo de número 9. Olha o que o sacerdote responde a ele: o sacerdote respondeu. O que o sacerdote respondeu a Davi? A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. E o que o sacerdote estava querendo revelar a ele? Dizer a ele assim: Davi, se você chegou aqui com fome, Deus quer te levantar de novo. Você entrou aqui com batalhas. Você vive em batalhas. Você vive aqui, às vezes, se questionando, se perguntando, sem ter resposta, muitas das vezes, o que vai acontecer contigo? Davi entrou ali, ele não tinha pão. Davi ele entrou ali, ele não tinha rumo. Davi ele entrou ali, ele não tinha arma. Mas o sacerdote diz a Davi: o que o sacerdote diz a Davi? Eu quero repetir para os irmãos entenderem bem. A espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada em um pano atrás do colete sacerdotal. O sacerdote disse: Davi, você não deixou de ser um campeão. Você não deixou de ser uma campeã. Se você pensou que fosse sair daqui desarmado, Deus está mostrando a você, Davi, que diante das suas guerras que para trás ficaram, Ele está dizendo que quando você estava na guerra com Jesus, mesmo diante de batalhas, você foi um campeão, que ninguém queria matar o Golias, e você o matou. E a espada que ele foi contra você está enrolada aqui num pano, e agora
eu não posso deixar de lhe servir com essa espada. Davi ficou maravilhado com isso. Davi ficou se questionando com isso. Davi não pensou nem no Saul. Davi não pensou nem nas coisas que ele saiu de casa. Mas Davi pensou assim: Senhor, em Ti confio, em Ti coloco a minha esperança, em Ti coloco a minha confiança, em Ti, Senhor, eu continuo temendo. Porque ele estava pensando assim, querida do Senhor, porque ele estava com a sua cabeça, estava com o seu coração, estava com a sua mente, estava cheio de coisas. Ele pensou às vezes em chegar ali, ele poderia mentir ao sacerdote, ele poderia chegar ali e dizer coisas diferentes. Por que você parou aqui, Davi? Por que você veio me procurar aqui, Davi? Você não é rei, você não é um valente, você não sabe como guerrear, você não sabe como combater. Mas nesse dia, ele chegou diante do sacerdote, para que o sacerdote dissesse a ele: você continua sendo um campeão. Você continua sendo uma campeã. Você continua sendo vitorioso. Você continua sendo um herói. Nesse dia, não diga nunca que você não vai conseguir, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu te levantarei com as minhas mãos fortes, eu te colocarei em lugares a qual você nunca chegou, para que o meu nome seja glorificado em ti. Mas, pastor, como isso pode acontecer? Ele bate na porta, ele recebe O que Davi recebeu, irmãos? Me ajude. Uma pedra? Davi recebeu um pão. Se você estivesse numa classe de escola, se você não respondesse, -1, não é isso? Mas como aqui eu não dou -1, e aí você tem que ver lá no céu quanto está te dando. Não é isso? Fica calado, cabisbaixo, triste, não. A palavra está ministrando na sua vida nessa noite. Davi bate na porta, recebe pão, mas ele precisava enfrentar batalhas ainda na sua vida. Você vai sair daqui hoje, nessa noite, com essa palavra, mas você precisa enfrentar batalhas hoje ainda na sua vida que virão. Deus é um Deus de tamanha perfeição. Deus é um Deus que durante esse tempo todo Ele mostrou a Davi o quê? Que ele escondeu a espada para que no momento certo e na hora certa ele fosse usufruir daquela espada do Golias, a qual o próprio matou. E dizendo para Davi: Davi, o teu passado, você foi um campeão, e agora em diante continue sendo um campeão. Isso é tão maravilhoso, querido. A mim e a você, que nos chama a atenção. Davi bate na porta como um faminto, Davi bate na porta como necessitado, mas agora a espada lembra a ele que ele é um campeão. Campeão como? Que ele tinha derrubado o leão, que ele tinha derrubado o urso, e agora Deus o fez ver que não só quando ele estava escondido, mas quando todos viram que ele era um campeão, Deus o fez ver: eu te mostrarei a minha espada. Agora você vai voltar, agora você vai voltar, agora você vai ser acolhido, agora você vai ser alimentado, agora você não vai só viver de lembranças passadas, mas você vai viver de lembranças a qual eu te colocarei em lugares a qual muitos vão dizer e pensar: mas como pode? E o Senhor está dizendo para você: chegou mentindo para ganhar, chegou mentindo para ter comida, mas lembre-se que quem é vitorioso e quem é campeão em Israel será você. Cadê os Davis dessa geração? Onde são os Davis dessa geração? Talvez você entrou aqui frágil, talvez você entrou aqui necessitado, mas a palavra de Deus está te lembrando: você é matador de urso, você é matador de leão, você é matador de gigante. Você precisa superar as suas adversidades, você precisa superar as suas lutas, você precisa superar as suas fraquezas. Levante agora, toque a sua vida para frente, levante agora, toque a sua história, que Deus quer que você continue nessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado em ti.
E aí, no capítulo 22, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: então o rei ordenou a Doeg: aproxime-se e mate os sacerdotes. Então ele os matou. Naquele dia matou 85 homens que vestiam colete sacerdotal de linho. O sacerdote alimentou Davi, mas alguém, mosquito fofoqueiro, chega para o rei e diz assim: ó, o profeta alimentou quem não era para alimentar. E ele chama Doeg, diz assim: Doeg, mate os sacerdotes. Sacerdote alimenta, sacerdote colhe Davi, sacerdote encoraja Davi para o novo. Mas quando o rei sabe, ele chama Doeg, Doeg acaba com Davi. Nessa noite, eu não vim contar a história de Davi para você. Nessa noite eu vim contar a tua história. Nessa noite eu vim contar a tua história. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sacerdote deu pão para Davi, e Saul, quando soube, um dia ele mandou matar a Davi. Ele corria atrás de Davi e não conseguia pegar Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul, sim ou não? Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas Davi saiu da casa de Saul sem direito a nada, sem teto, sem abrigo, sem pão e sem espada. Davi saiu da casa do rei Saul sem o quê? Sem teto, sem abrigo, sem pão e sem espada. Por que eu estou contando a tua história nessa noite? Porque Davi, graças a Deus, ele encontrou o sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote de todos os sacerdotes está neste lugar para te encontrar. Davi, ele encontrou o sumo sacerdote e ali o sumo sacerdote o acolheu. E se nós fizermos uma analogia, uma comparação entre o sacerdote que acolheu Davi e o sumo sacerdote que nos acolheu, Jesus de Nazaré, ele nos acolheu, ele nos alimentou, ele nos armou de novo para grandes batalhas na nossa vida. Todos os dias ele disse que estaria conosco, todos os dias da nossa vida. Ele não te abandona, ele não te deixa. Jesus é o sumo sacerdote que trouxe para a sua casa. Jesus é o sumo sacerdote que te recebe todos os dias de braços abertos. Jesus é o sumo sacerdote que nos serviu o pão do seu próprio corpo. Jesus é o sumo sacerdote que através da palavra, ele, aleluia, nos faz entender que o proceder sempre será da boca de Deus. Então entenda uma coisa nessa noite: ele é o pastor que nunca nos deixa com fome. Ele é o pastor que nunca nos deixa sem a palavra. Ele é o pastor que nunca nos deixa sermos perdedores. Mas ele é o pastor que sempre te fará o mais que vencedor em Cristo Jesus. Esse é o Jesus que te deu a vida e que morreu na cruz do Calvário por nós, todos aqui. Esse sacerdote que é chamado Jesus, esse sacerdote que cuidou de Davi, esse sacerdote que pagou um alto preço para eu e você sermos hoje acolhidos na sua casa. Esse sacerdote é o pai que muitas das vezes você não tem, é a mãe que muitas das vezes você não tem, é o abraço que muitas das vezes você não tem, é o calor que muitas das vezes você não tem, mas ele tem te dado pão diariamente sobre a tua vida. Ele tem sustentado a tua casa diariamente, aleluia. Ele pagou um alto preço sobre a tua vida. Ele te deu espada, aleluia, a qual colocou na tua mão para você guerrear todos os dias.
Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus que quer te restaurar nessa noite. Esse é o Jesus que quer te curar nessa noite. Esse é o Jesus que quer te alimentar nessa noite. Esse é o Jesus que quer te trazer vida e vida abundante nessa noite. Esse é o Jesus que pode todas as coisas. É aquele que promete e faz. É aquele que promete e cumpre. É aquele que promete que vai te levar a lugares maiores do que você já foi. Mas ele continua sendo vencedor. E se ele continua sendo vencedor, nós seremos vencedor, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: Jesus mergulhou no lago da tua vida para te salvar. Você estava no lodo do pecado, você estava no lamaçal do pecado. Jesus está dizendo para você nessa noite: assim como eu abro a porta do filho pródigo, que o pai recebia ele, assim eu faço contigo hoje. Assim como você não tinha direito, assim como você não tinha méritos, assim como você não sabia como servir, mas pela misericórdia e a compaixão, ele prometeu um amor incomparável. Jesus, ele tem um amor incomparável por ti. Jesus, ele te amou primeiro. Jesus, ele tem um amor incomparável pela tua vida. Sabe por que isso? Porque com a sua própria vida ele pagou para te dar vida. E muitas das vezes você não sabe, muitas das vezes você não valoriza, muitas das vezes você não entende quem é esse Deus. E eu quero te dizer nessa noite: esse Deus é o sumo sacerdote, que assim como o profeta foi morto por ter dado pão ali a Davi, ele foi morto pela sua causa. Ele foi morto por ti. E você muitas das vezes é ingrato ou ingrata, não sabe glorificar a Deus, não sabe agradecer a Deus quando acorda, não sabe louvar a Deus pelo ar que respira, não sabe dizer: Senhor, se eu hoje estou comendo ovo, amém. Se amanhã eu comer picanha, amém. Se eu hoje fizer isso, amém. E se hoje tiver um pão duro, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem a sua espada na sua mão, a arma da verdade, a arma que te cura, a arma que te livra, a arma que te sustenta, a arma que te faz mais que vencedor e vencedora em Cristo Jesus. Se você não entender isso nessa noite, se você não compreender isso nessa noite, que existe um lugar a qual Ele te prometeu, existe um lugar a qual Ele quer te levar, existe um lugar a qual Ele quer cumprir em ti. Ele te respeita, Ele te ama, Ele te garante a vida eterna. Ele te garante a vida eterna. Ele disse: eu vou para o Pai e deixarei o Espírito Santo para te consolar, para te edificar. O Senhor Jesus está neste lugar. O Senhor Jesus está neste lugar. Se você está perdido na casa dele, aleluia, se conserte com ele nessa noite. Se você está longe do caminho do Senhor, volte para o caminho do Senhor nessa noite, porque aleluia, você não tinha direito, não tinha mérito, mas ele mergulhou no teu lago para te salvar quando você estava à beira da morte. Jesus é teu amigo, Jesus é teu sustento. Jesus, nome precioso. Jesus, não existe nome mais lindo. Jesus, aleluia. E ele disse: eu vou te colocar na minha lista. E ele não fica rabiscando teu nomezinho, não. Aleluia, aleluia. Ele está dizendo para você: quando eu te coloco na minha lista, eu estou dizendo para você: dar-te-ei a coroa da vida. 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 Jesus, aleluia, está neste lugar. Jesus tem misericórdia de você. Jesus conhece você. Jesus sabe como você entrou nessa noite. E simplesmente eu só contei a tua história. Não me interessa a história de Davi, não me interessa a história do sacerdote. Me interessa a história que Jesus irá fazer na tua vida. E eu pergunto nessa noite: existe alguém que quer se voltar para Jesus nessa noite? Existe alguém que quer
dizer: Senhor, eu estou vacilando. Jesus gosta desses que são sinceros. Estou errando. Jesus gosta desse. Senhor, eu estou titubeando. Senhor, eu estou zigue-zagueando. Estou com um pé lá e um pé cá. Jesus está dizendo: ó, firme os seus passos em mim. Eu cuido de você. Eu cuido da tua história. Eu mudo os teus sonhos. Eu mudo a tua vida. Quem é a primeira pessoa que quer entender isso diante do Senhor? Existe alguém nessa noite? Existe? Eu vou fazer outro apelo. Será que você entrou aqui com fome? Não, pastor, comi muito hoje, estou até cheio demais, tomei tanto chá, eu não aguentava mais, tanto comer. Orgulho é pecado, mas pastor, eu entendo, mas eu não consegui ver aquela comida. Mas Deus está dizendo para você, sabe o quê? Eu te trouxe aqui porque eu ouvi o teu pedido. Eu te trouxe aqui porque eu ouvi o teu pedido. Eu te trouxe aqui porque eu ouvi o teu pedido. Sabe? Se você estava perdido ou perdida, Deus ouviu o teu pedido. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Olha pra mim, tuas vestes na figueira subirei, a teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, as vestes tocarei, figueira subirei, seus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Se você que está nos ouvindo nessa noite queira aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, mande um sim aí nesse telefone que está na sua tela de televisão nessa hora. Deus quer, aleluia, te encontrar nessa noite, aleluia. Ele tem um olhar voltado para ti nessa noite. Entenda que Jesus te ama, entenda que Jesus te quer. Jesus não quer olhar para as suas dificuldades, para as suas lutas, para as suas dores, mas a partir de hoje Jesus quer ter um encontro contigo e sarar tuas feridas por completo. Olha, olha para mim, Senhor. Olha, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso, pois não posso deixar que siga. Não importa. Teu olhar, eu farei o que for, eu farei. Te dar. Teu olhar. Fica essa palavra no seu coração. O sacerdote pagou com a sua própria vida, e Jesus pagou também com a sua própria vida, por amor a ti, por amor a ti. Fique de pé, que Deus te abençoe nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ah, tá. Esqueci, irmãos, desculpa, ainda tem mais coisa. Desculpa. Já está acabando. Aguenta mais um pouquinho.
Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Cadê o pessoal? Essa bênção está demorando. Espera só mais um pouquinho. Esperar é difícil, né? Apressa-te mais rápido, Senhor. É isso? O povo só quer apressa-te. Irmãos, nós estamos comemorando o ano da reforma e nós vamos ouvir agora, o mês da reforma, desculpe, nós vamos ouvir agora algo que os jovens prepararam a nós. Amém, queridos? Glória a Deus! Os irmãos estão aí? Meu Deus! Como achais que vos será dado o perdão? Não enxergais? Dê todo o teu dinheiro, tudo o que possuis, e tua alma será salva. Todos vós que ouvis, a salvação está diante de ti. Um terreno no céu te espera. Basta que tu te livres de teus pecados. Confessai-vos à igreja, pagai as indulgências. Repita vossas orações até o amanhecer. Nada há que seja dado de graça. Estás em pecado, que o pecador seja condenado. Esse era o cenário que se encontrava a Igreja Católica no começo do século XVI. Venda de perdão, compra da salvação. Controlavam o conhecimento, ditavam o que era certo e o que era errado. Até um dia que tudo começou a mudar. Dia 31 de outubro de 1517, incomodado com as questões impostas a todos, um monge professor chamado Martinho Lutero envia uma carta para o arcebispo com uma lista de argumentos para o debate acadêmico. Era comum naquela época. E ele enviou um documento chamado As Disputações acerca do Poder e Eficácia das Indulgências, mais conhecido como as 95 Teses. Lutero prega as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, para um debate teológico, conforme era costume da universidade. Mas os líderes de Lutero condenaram ele por heresia em 1521. E então, as suas 95 teses podem ser resumidas nos tão famosos 5 solas. Padre, minha dívida com os céus é impagável. Não tenho mais saída para salvar a minha própria vida. Não tenho dinheiro, nem recurso para me reconciliar. É um dever do salvo, não uma condição para a sua salvação.
somente a fé. O que eu fiz não tem perdão. Não tenho boas obras que me salvem. O meu testemunho me condena ao purgatório. Sola gratia. Tito, capítulo 2, versículo 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e somente pela graça podemos receber a salvação, realizada por meio de Cristo. Somente a graça. É pecado, é pecado. A igreja proíbe e te condenará se não fizer exatamente como ela te ordenou. Não vá contra a igreja. Sola Escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Somente a palavra de Deus é a verdade, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Somente a Escritura. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Rogai por nós pecadores. Solos Cristos. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por ele. Somente pelo sacrifício de Cristo somos salvos, não sendo necessário qualquer punição feita contra si mesmo, somente Cristo. Honra sejam dadas à igreja e às suas autoridades, por guiar tão grande povo à salvação de suas almas, cumprindo com louvor sua principal missão. Honra seja... Só lhe deu glória. Graça a vós, outros, a paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo por todos nós, pelos nossos pecados, a fim de fazer a vontade de Deus, a qual merece toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Somente a Deus dê a glória. Nós somos a Igreja Reformada, que se iniciou em 1517. Somos protestantes, porque somos chamados a zelar pela sã doutrina das Escrituras, baseada nesses 5 pilares. Sola fide. Só a fé. Sola gratia. Somente a graça. Sola Escritura. Somente a Escritura. Solos Christus. Somente a Cristo. Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Se houve uma reforma um dia, foi pela coragem, perseverança e fé de pessoas que realmente conheceram a vontade de Deus. E se um dia isso for perdido e outra reforma for necessária, assim como Lutero, devemos dizer: eu estou aqui e não aceito algo além das Escrituras. A escolha é nossa e o tempo é agora. As batidas do martelo naquela porta nos remetem às batidas de um outro martelo, Cristo pregado no madeiro. Lutero pregou nas portas uma lista de condenações contra as práticas pecaminosas de sua época. Jesus pregou na cruz uma lista de condenações que era contra nós, mas ele as removeu pagando a maior das indulgências por todos os nossos pecados e nos fez novas criaturas. A reforma protestante foi o resultado da reforma que aconteceu na vida de homens, que foram salvos pela fé, encontrados pela graça, iluminados pela Escritura e reformados por Cristo, para a glória de Deus. Por isso, nós somos reformados. E esse dia é para lembrar
que a reforma começa dentro de nós. E todos nós somos reformados por Cristo. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. Louva a Deus por esses jovens tão abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão nos visitando nessa noite. O Marlon, a Sara. É Sara? É Sara. É isso? Sara? Oh, está lá atrás, desculpa. A Daniela e o Sérgio. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e guarde a sua vida. Resplandeça o seu rosto sobre ti. Resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe, sobre ti levante o rosto com misericórdia, venha e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua história, sobre o teu trabalho, sobre si, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor nos dê a paz todos os dias, e que não falte no nosso lar a verdadeira comunhão de Deus. O Espírito Santo de Deus faça maravilhas em tua vida e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a... Deus abençoe, uma semana abençoada.